tema dessa aula é a hidrohalogenação de alcenos. Os pré-requisitos fundamentais para o acompanhamento dessa aula são dominar conceitos de Química Orgânica 1, que vão ser muito utilizados aqui no decorrer da explicação do mecanismo da reação de hidrohalogenação. Conceitos como eletronegatividade e momento de polo, que vão ser usados na hora de tratar do ácido. É importante saber também hibridização do carbono, e a geometria do carbono nas suas hibridizações sp3 e sp2, teoria dos orbitais moleculares, porque é a ligação π que vai ser usada no alceno. Na parte de carbocátion, é importante saber o que é uma carga formal, e também relacionado a isso, a estrutura de Lewis, que vai ser usada quando for representar algum ataque nucleofílico nas etapas da reação, quando for representar algum ânion, como por exemplo íon hidreto ou iocloreto. E mais para o final eu vou falar da estereoquímica, dos compostos que estão sendo utilizados, dos compostos que vão ser formados, e isso acaba englobando também conceitos de geometria molecular. Tanto os pré-requisitos quanto o assunto a ser tratado nessa aula podem ser encontrados, por exemplo, no livro intitulado Química Orgânica, volumes 1 e 2, de autoria de John McMurray, da editora Cengage Learning. Essa reação ocorre em duas etapas. A primeira é a formação de um carbocátion, depois o ataque nucleofílico do halogênio que sobra na forma de ânion nesse carbocátion para a formação de um haleto de alquila. Os reagentes utilizados são um ácido, que pode ser, por exemplo, ácido clorídrico ou ácido bromídrico, e um alceno. O alceno vai ter a sua ligação π quebrada, aberta. Um dos carbonos vai se ligar ao hidrogênio do ácido e o outro vai se ligar ao halogênio. Para a primeira etapa da reação, é importante saber quem é o nucleófilo e quem é o eletrófilo. A gente pode fazer uma analogia de nucleófilo e eletrófilo, respectivamente, com base de Lewis e ácido de Lewis. Essa reação pode ser interpretada assim porque a base de Lewis é uma espécie capaz de doar elétrons e o ácido de Lewis é uma espécie capaz de receber elétrons. E é a mesma coisa com o nucleófilo e eletrófilo. O nucleófilo é rico em elétrons, é capaz de doar elétrons, e o eletrófilo é pobre em elétrons, capaz de receber elétrons. Então pode ser feita essa analogia. Esse exemplo de alceno está desenhado num plano exatamente para representar a geometria dos carbonos sp2, que é trigonal planar, e a ligação π, que é ortogonal ao plano molecular e vem da superposição de dois orbitais π. Vendo a imagem da molécula do alceno e da molécula do ácido, dá para concluir que o nucleófilo é a ligação π entre os carbonos do alceno, e o eletrófilo é o hidrogênio do ácido, porque tem o momento de polo pelo fato do halogênio ser mais eletronegativo. Quando se fala em ataque nucleofílico, isso é basicamente o movimento de elétrons de um nucleófilo para um eletrófilo. E isso é representado nessa primeira equação que está sendo mostrada aí como exemplo. Pois a ligação π, os elétrons da ligação π atacam o hidrogênio do ácido clorídrico, eu estou usando como exemplo o ácido clorídrico, e a ligação entre hidrogênio e cloro, os elétrons da ligação entre hidrogênio e cloro são deslocados para o cloro, completando o seu octeto, formando o íon Cl- mais um desses dois carbocátions que eu vou determinar qual vai ser formado. As duas opções de carbocátion que temos para formar nessa reação são o carbocátion secundário ou um carbocátion primário. Lembrando que o carbono primário é aquele que está ligado
apenas um carbono e outros ligantes que não sejam carbono. O secundário é o que está ligado a 2 carbonos e outros ligantes que não sejam carbono. E o terciário é aquele que está ligado a 3 carbonos e um outro ligante que não seja carbono. E o quaternário, que não vai ser usado aqui, o que está ligado a 4 carbonos. Isso é válido também para carbocátion. E o carbocátion que vai ser formado em maior quantidade é aquele que é mais estável, ou seja, menos reativo. Nesse caso, para determinar qual seria mais estável, deve ser levado em consideração apenas o efeito da hiperconjugação, porque aqui não tem nenhum outro fator que influencie na estabilidade do carbocátion. Então a gente leva em consideração só a hiperconjugação, que acontece mais no carbocátion secundário do que no carbocátion primário, fazendo com que ele seja mais estável e, consequentemente, seja formado em maior quantidade nessa parte da reação. E não só na hidrologenação, como para qualquer reação que forme um carbocátion intermediário, o carbocátion mais reativo que pode ser formado é o carbocátion primário e o menos reativo é o terciário, considerando apenas o efeito de hiperconjugação como fator que determina a reatividade dessa espécie. Para a segunda etapa da reação, é importante também identificar quem é o nucleófilo e quem é o eletrófilo. Mas aqui fica mais fácil, porque o cloro recebeu elétrons da primeira etapa, então ele está rico em elétrons e pode doar. Consequentemente, ele é um nucleófilo. E a outra espécie tem um carbocátion, que pode receber elétron e vai ser então o eletrófilo. A segunda etapa da reação é o ataque do nucleófilo, que é o Cl-, no eletrófilo, que é o carbocátion. E esse ataque forma a molécula 2-cloropropano, que é uma cadeia com 3 carbonos e o cloro ligado no carbono do meio. E aqui vai a importância de entender qual dos 2 carbocátions é o mais estável, porque se isso não tivesse sido analisado, a gente poderia concluir que formaria uma mistura com 50% de 2-cloropropano e 50% de 1-cloropropano, que também é uma cadeia de 3 carbonos, mas ao invés do cloro estar ligado no carbono do meio, ele está ligado no carbono da ponta. A molécula de 1-cloropropano também é formada, mas numa quantidade muito menor, exatamente em função da menor estabilidade do carbocátion primário. E isso caracteriza essa reação como regioseletiva. Agora que eu já expliquei o mecanismo da hidrologenação do alceno, vou mostrar um caso de rearranjo do carbocátion, que é para formar um carbocátion mais estável ainda. Quando eu estava falando do carbocátion mais estável entre o primário e o secundário, eu citei que o carbocátion terciário é mais estável que os dois. E é o caso dessa molécula aqui, que forma, no momento da quebra da ligação π, forma um carbocátion secundário, mais o Cl-, mas o íon hidreto pode se deslocar para esse carbocátion secundário. Só lembrando que o íon hidreto é o hidrogênio com um par de elétrons. Ele se desloca para esse carbocátion secundário e a carga positiva acaba ficando num carbono terciário, formando então um carbocátion mais estável. E o produto então dessa reação, diferentemente do esperado, é o cloro ligado ao carbono terciário e não ao carbono secundário, por causa do rearranjo do carbocátion. Da mesma forma que um hidrogênio com 2 elétrons livres pode mudar sua posição dentro da molécula, o CH3 com 2 elétrons livres também pode mudar de posição para formar um carbocátion mais estável, como está sendo mostrado aqui. Formou de um carbocátion secundário, formou um carbocátion terciário e, novamente, o produto final vai acabar sendo diferente do esperado, porque foi levado em consideração esse rearranjo do carbocátion.
Agora eu vou falar da estereoquímica envolvida na reação de hidrologenação. Os reagentes dessa reação de hidrologenação são um alceno e um ácido. O alceno tem pelo menos 2 carbonos hibridizados sp2. E os carbonos hibridizados sp2, eles têm um orbital p puro saindo do plano molecular, porque é uma molécula trigonal planar, é uma molécula plana. Quando a densidade eletrônica da ligação π ataca o hidrogênio do ácido e forma o Cl-, um dos carbonos, que era hibridizado sp2, passa a ser hibridizado sp3, e o outro continua sendo hibridizado sp2 com uma carga positiva. E o ataque nucleofílico do halogênio ocorre no orbital p do carbocátion, que está vazio. Então, tem duas formas de atacar o carbocátion: o caminho A ou o caminho B, como está sendo mostrado aqui no exemplo. O caminho A vai formar o enantiômero S, e o caminho B vai formar o enantiômero R. Nesse ponto, é importante saber que o traço simples ligando dois átomos indica que a ligação está no plano onde a molécula está sendo desenhada. A cunha cheia indica que o átomo está saindo do plano, no sentido do observador, e a cunha tracejada indica que o átomo está indo para trás do plano, ou seja, está se afastando do observador. Como nessa reação não tem nenhum fator desfavorecendo a formação de algum deles, o produto dela vai ser uma mistura de 50% do enantiômero S e 50% do enantiômero R, conhecida como mistura racêmica. Ou seja, essa reação não é estereosseletiva. E assim eu encerro minha explicação sobre a reação de hidrologenação de alcenos.